Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a teoria da história da extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso portal de notícias, o Farol Brasil, a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, esse vídeo eu vou debater alguns aspectos da teoria da história da extrema-direita. Existe uma teoria da história, se a gente entender teoria no sentido científico do termo, é até difícil sustentar isso, mas existe um conjunto de características muito bem delimitadas, muito bem identificáveis, né, facilmente identificáveis do que é a abordagem da extrema-direita no mundo inteiro, né? Evidentemente que eu não vou falar de todas essas características, eu selecionei aqui 3 das que eu considero principais nessa quadra histórica. E aqui preste muita atenção. Vamos lá. Extrema-direita no Brasil e no mundo, tendências fascistoides, né, neofascistas, ela tem como primeiro elemento apelar para a ideia de um passado mítico, um passado em que tudo era ótimo, tudo era maravilhoso, até que os esquerdistas, os imigrantes, os gays, os trans, os abortistas, as abortistas, os comunistas, os globalistas, os socialistas, os peronistas e por aí vai, estragaram o paraíso na Terra. Então todas as forças de extrema-direita têm algum ponto da história nacional de cada país em que eles se apoiam para dizer que aqui era bom. Dali em diante foi que as coisas começaram a piorar. Então o Trump faz um apelo para uma época que a América era grande, tinha vários empregos industriais, uma família em que só o homem trabalhava e a mulher ficava no lar, conseguia ter uma casa legal, conseguia ter o carro, conseguia comer bem, conseguia mandar os filhos para a universidade. O Milei faz um apelo para a época antes do peronismo, da ascensão do Perón, dizendo que aquela época a Argentina era boa, aí veio o peronismo, estragou tudo. Vários setores ligados ao Milei também fazem uma apologia da época da ditadura, dizendo que na Argentina não tinha violência de rua, não tinha assalto, não tinha miséria, não tinha ninguém em situação de rua, não tinha pobreza, não tinha desemprego, a indústria era forte. Lá na Alemanha e nos países europeus, de maneira geral, tem um apelo ao auge do welfare state, do estado de bem-estar social, dizendo que depois vieram os imigrantes, os globalistas e os esquerdistas, as feministas, estragaram o estado de bem-estar social, tomaram os empregos, pioraram as condições de vida, aumentaram a população em situação de rua, a miséria, a poluição, a sujeira nas ruas e nas praças. No Brasil, o bolsonarismo faz um apelo, uma defesa muito grande da época da ditadura empresarial militar, dizendo que na época da ditadura o Brasil não tinha violência, não tinha assalto. Então você pega um ponto do passado em que supostamente era tudo ótimo, era tudo lindo, era tudo maravilhoso, e aí depois foi estragado, foi destruído pelos imigrantes, pelos esquerdistas, pela extrema-direita, pelo que quer que seja, né? E é muito engraçado porque esse apelo ao passado ele sempre tem um fundo de verdade. Veja, ele é mentira, mas ele tem um átomo de verdade. Então veja, é um fato nos Estados Unidos, nos anos 40, 50, 60 e 70, os empregos pagavam melhores salários, era possível sim sustentar bem uma família, né, com marido, esposa, 2, 3, 4 filhos, com emprego industrial, com emprego na indústria automobilística, por exemplo. Isso é um fato. Mas isso não acabou por causa do imigrante, por causa dos negros, por causa das pessoas trans e por aí vai, sabe? Assim como é um fato que a violência urbana, assalto, latrocínio e por aí vai, era menor no Brasil, por exemplo, nos anos 60 e 70. Mas não era porque a ditadura botava ordem, era porque o Brasil era um país bem menos urbanizado, né? Boa parte da população brasileira ainda vive em cidades pequenas, cidades rurais, cidades de 10 mil, 15 mil, 20 mil habitantes, em que esse tipo de violência, até hoje, diga-se de passagem, não é tão comum como nos grandes centros, por causa de uma série de particularidades do que a dinâmica sociológica da vida urbana e da vida numa cidade menor, numa cidade, por exemplo, do Agreste Pernambucano, de 10 mil habitantes, né?
Assim como é uma verdade que a vida da classe trabalhadora piorou muito nas últimas décadas na Europa e que já foi muito melhor no auge do estado de bem-estar social para vários países nos anos 50, 60, 70, mas isso não piorou por causa do imigrante, né? Então, assim, tem sempre um átomo de verdade, tem sempre a busca de elementos na história que não deixam de ser verdadeiro. O que é trágico de verdade, o que é trágico mesmo, é que a maioria do que se identifica como esquerda adotou uma perspectiva gerencial do capitalismo e deixou de colocar em debate os grandes temas estratégicos para a classe trabalhadora, como, por exemplo, as condições de emprego, e se conformou com a ideia de ostentar números frios. Aumentou um pouquinho a geração de emprego, aumentou um pouquinho o salário, aumentou um pouquinho a redução da miséria e por aí vai. E é a extrema-direita que, por uma perspectiva reacionária, e presta atenção, por uma perspectiva reacionária, por uma idealização do passado que traz grandes temas de volta. Aqui no Brasil isso não se configura tanto, mas objetivamente na União Europeia e nos Estados Unidos, por exemplo, foi a extrema-direita que trouxe, por um viés reacionário, irracionalista e fascista, temas como a destruição do estado de bem-estar social na Europa. No caso dos Estados Unidos, a redução da potência do aparato industrial do país, em que o número de empregos industriais foi caindo ano após ano e que há mais de 30 anos o poder de compra real do salário está congelado, quando não caindo nos Estados Unidos. Então, o que se entende como esquerda, progressistas e por aí a baila, deixou de fazer esses debates, deixou de fazer esses enfrentamentos, se conformou em ser um gestor da ordem neoliberal, dizendo que tem mais preocupação social ou que tem mais preocupação com diversidade. Foi a extrema-direita que trouxe esse elemento, de volta à baila. Então, assim, tem um primeiro elemento aqui que é sempre buscar um ponto no passado, um ponto ideal, um ponto onde as coisas se perderam. E aí é curioso, no caso da Itália, da Giorgia Meloni, por exemplo, para eles o ponto ideal que a coisa se perdeu é quando o fascismo foi derrotado, mas eles não falam isso abertamente, né? Mas tem uma coisa da Itália grande, da Itália forte, da Itália autodeterminada, que eles já remetem diretamente à época do fascismo de Mussolini, mas não dizem tão claramente no geral, tipo, na época de Mussolini, que era bom, mas é disso que eles estão falando, né? O segundo elemento muito forte é reconfigurar toda a história nacional, e o fazendo por uma leitura igualmente reacionária e fascista que nega todos os valores democráticos. E aqui eu falo valor democrático não no sentido de democracia eleitoral, valor democrático no sentido das relações sociais, relações mais igualitárias, mais democráticas entre homens e mulheres, entre nacionalidades, entre raças, entre estratos sociais, entre classes, Nos últimos anos, a gente viu crescer um apelo, por exemplo, do movimento feminista por combater certas práticas e relações patriarcais machistas, um apelo por maior igualdade socio-racial do movimento negro no Brasil, em vários países da Europa, um apelo por minorias nacionais, por mais autonomia, autodeterminação, independência, um certo apelo também por espaços democráticos de pessoas LGBTs, de pessoas trans e por aí vai. E os caras têm uma perspectiva de reconfigurar toda a história nacional. Isso tem elementos muito particulares em cada país, na ideia de promover uma contra-revolução cultural reacionária, negando esses valores democráticos cultivados nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas às vezes perdem de perspectiva. Muito se fala do Brasil paralelo, tem que se falar mesmo porque eles são um perigo. Mas veja, esse movimento de rever de maneira revisionista, falsa, elementos da história nacional tem quase 20 anos, Vamos lembrar daqueles livros vagabundos, aquele Guia Politicamente Incorreto do Brasil, Guia Politicamente Incorreto da América Latina, Guia Politicamente Incorreto da Esquerda. Vamos lembrar que algumas figuras, como o Felipe Castanhari, que já fez uma autocrítica, gravava vários vídeos sobre a história do Brasil, nessa pegada, não, é contra o politicamente correto. Então, o Zumbi dos Palmares tinha escravo. A esquerda que lutou contra a ditadura, na verdade, queria instalar uma ditadura no lugar. Luiz Carlos Prestes era um assassino. E por aí vai indo, O Brasil paralelo ele apenas, como é que eu posso dizer? Ele dá uma outra escala
para um processo que já está aí há mais de 20 anos, tentando reconfigurar a história brasileira. Che Guevara era um assassino, Che Guevara era homofóbico, Che Guevara matava gente porque ouvia rock, olha. Che Guevara matava gente porque ouvia rock. Brizola é responsável pelo crime organizado ter esse tamanho que tem no Rio de Janeiro, e por aí vai indo. Esse é um movimento que perpassa o mundo. Então, em vários países da Europa, por exemplo, você tem um processo de simplesmente destruir estátuas e movimentos de lideranças políticas antifascistas, comunistas, que tiveram um papel protagonista na derrota do nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. É um movimento que a gente viu na Ucrânia, né? Movimento contraditório, o Euromaidan, uma porra, viu? Aquilo ali foi liderado por fascistas desde o começo. A gente viu isso na Ucrânia, a gente tá vendo isso em todos os países ali do Báltico, na Letônia, na Lituânia, na Estônia, a gente vê isso na República Tcheca, a gente tá vendo isso na Hungria, a gente tá vendo isso muito gravemente na Itália, está começando a ganhar cada vez mais força na Alemanha. A extrema-direita grega também tentou fazer isso com a Aurora Dourada, mas não conseguiu. Isso está muito forte também, começando a ganhar cada vez mais força na França, embora que também tenha uma resistência significativa. Está aparecendo nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos, a lógica do Trump é pensar um processo histórico em que, da guerra de secessão até o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, aquilo ali é um grande erro, viu? Um grande erro na história dos Estados Unidos, que é um dos períodos, por assim dizer, mais progressistas da história dos Estados Unidos, sem entrar num debate o quanto foi progressista mesmo e tal, o que significou, mas existe uma leitura média ali, um progressismo estadunidense que do Lincoln ao Roosevelt. Você tem vários elementos que balizam, que justificam, que dão uma legitimidade histórica para uma política mais progressista nos Estados Unidos, é rever tudo isso. Inclusive, a direita ela entendeu muito bem o papel da disputa da hegemonia em disputar a história, a memória histórica. É uma coisa que eu falo com alguma frequência aqui no canal. No vídeo, o problema é a comunicação. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Uma das coisas que eu debato é como o PT, por exemplo, aqui não faz nenhuma disputa da memória histórica nacional, né? Que a gente está no 5º mandato petista e do ponto de vista da compreensão da história brasileira pela classe trabalhadora não existe diferença nenhuma. Pelo contrário, a ex-presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, colocou nos Heróis da Pátria o MMDC, né? Louvando lá a contra-revolução oligárquica paulista de 1932, assim, é um negócio surreal, sabe? Enfim, então há um elemento de, o que é símbolo de valores democráticos, de valores igualitários, de valores de luta anticolonial, de luta antifascista, tem que desconstruir tudo. No Brasil tem uma coisa muito curiosa, que é, por exemplo, existe uma unidade entre monarquistas, fascistas e liberais para reabilitar Dom Pedro II. Dizer que foi o melhor governante do Brasil, que era um cara inteligente, que era um cara ilustrado, alguns, mas afoito, dizem que era contra a escravidão, veio com esse conversadozinho de merda e por aí vai. E ao mesmo tempo que tem um movimento para reabilitar Dom Pedro II, e aí, por tabela, reabilitar a escravidão, por tabela, reabilitar a ideia de que uma sociedade colonial pode ser ótima, pode ser maravilhosa. Sim, gente, eu sei que na época de Dom Pedro II o Brasil já era formalmente independente do ponto de vista político, mas aquilo ali continuava sendo uma economia colonial, inclusive com controle violentíssimo da Inglaterra, né? Então, você reabilita aquilo ali em paralelo, você sai difamando todo mundo, você sai difamando os malês, Zumbi dos Palmares, Canudos, Contestado, o Levante Antifascista de 35, a Coluna Prestes, o Marighella, a LN, os guerrilheiros que lutaram contra a ditadura, a guerrilha do Araguaia e por aí vai indo, né? Então, esse elemento de, em cada cultura nacional, pegar os principais símbolos de valores democráticos, de valores antifascistas, de valores anticoloniais e difamar. Tanto é assim, isso foi tão efetivo que é uma doideira, né? Hoje não é mais consenso uma figura como Che Guevara. Quando eu comecei a minha militância, todo mundo que era de esquerda, Che Guevara do caralho e tal, não sei o quê. Inclusive, Che Guevara era uma figura que transcendia a esquerda marxista, né? Era muito comum gente do reggae, gente de culturas alternativas estar lá com a sua tatuagem, com a sua camisa de Che Guevara. Isso é uma coisa
E atualmente você vê muito pouco. E eu tenho certeza que se você tem 20 anos, você tem dúvida de ostentar uma camisa de Che Guevara. Você tá pensando, não, Che Guevara, porra, mas dizem que ele era homofóbico, né? Que ele era violento, que ele matava a galera, que ele matava quem ouvia Beatles. Que ele matava quem ouvia Beatles e por aí vai. Então, assim, deu certo, né? A propaganda deles. Então, do ponto de vista global desses movimentos da extrema-direita, eles sempre procuram um ponto no passado para fazer uma propaganda reacionária do momento que era o paraíso e depois foi estragado por algum inimigo fictício, né, que eles criam, e também dentro dessa lógica de procurar um ponto no passado que era maravilhoso, idealizando de maneira reacionária o passado, desconstruir, ignorando a história, ignorando documentação, ignorando pesquisa, ignorando qualquer debate teórico sério, desconstruir todos os principais símbolos, eventos políticos do que é uma perspectiva democrática, uma perspectiva antifascista, uma perspectiva humanista, uma perspectiva anticolonial. E aí, esse amplo movimento global que tem várias particularidades nacionais. Então, embora tenha várias semelhanças, o AfD na Alemanha não é a mesma coisa que o reagrupamento nacional da Marine Le Pen na França. Tem especificidades também, assim como o movimento do CAST no Chile não é exatamente a mesma coisa que o do Milei, assim como o bolsonarismo no Brasil não é exatamente a mesma coisa que o trumpismo. Tem várias particularidades nacionais, mas ao mesmo tempo tem elementos de unidade também que se expressam com forma específica em cada país. E aqui presta atenção, e tem um elemento aglutinador, mundial, e esse todos eles compartilham. Veja, todos eles, por mais fascista que sejam, eles partem da teoria dos dois demônios, da teoria do totalitarismo. Eles partem da ideia de que comunismo e nazismo são a mesma coisa, ou que stalinismo e nazismo são a mesma coisa. Isso é oficial, institucionalizado na União Soviética. Oh, gente, ela acabou, né? Ela partiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Eles partem da ideia, né, que comunismo e nazismo são iguais. Isso é institucionalizado nos Estados Unidos e na União Europeia. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Estou abrindo aqui meu livro, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. E eu vou ler um trecho, eu faço muito esse debate no meu livro. Preste atenção, no que eu vou ler aqui está entre a página 28 e a página 50... 28 não, né, gente? 58 e 59. A Ucrânia apenas se juntava a um crescente grupo de países no mundo que fizeram da propaganda ou da militância comunista um crime. Na Estônia, desde 2007, o uso e a propaganda de símbolos comunistas é criminalizado. Na Lituânia, manifestações com símbolos comunistas também estão fora da lei. O mesmo é válido na Letônia e na Bulgária. Na Romênia, iniciar, organizar, cometer ou apoiar qualquer ato comunista é considerado um perigo à unidade nacional e integridade territorial. Na Polônia, onde já há leis anticomunistas, houve uma tentativa recente de expandir seu escopo, proibindo por completo o Partido Comunista do país. As leis anticomunistas em todos esses países têm algo em comum: a equiparação do comunismo ao nazismo, sob a alegação de que ambos são regimes totalitários. As mais duras leis anticomunistas, no entanto, são as da Indonésia. No país, propagar intencionalmente ideias comunistas ou marxistas-leninistas é um crime que pode ser punido com até 20 anos de prisão. Em 2017, um turista malaio foi detido no país por usar uma camisa com a foice e o martelo estampados. Essas leis são fruto direto dos acontecimentos de 1965, quando, em resposta a um levante de oficiais militares, um grupo de generais derrubou o governo de Sukarno e, culpando o Partido Comunista da Indonésia, à época o terceiro maior do mundo, levou a cabo o extermínio de ao menos 500 mil supostos comunistas. Na Croácia, a criminalização do uso de simbologia está em discussão. Outras medidas nesse sentido foram tentadas na Geórgia, República Tcheca e Albânia. Isso é de 2019, esse trecho que eu acabei de ler, né, com informações de 2019. A gente está em 2025, a coisa está muito pior.
Antes disso, aliás, antes de continuar, lembrando que, ainda em 2019, no dia 17 de setembro de 2019, a União Europeia aprovou um documento chamado Sobre a Importância da Memória Europeia para o Futuro da Europa. Neste documento é falado que a culpa da Segunda Guerra é do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e é dito explicitamente que União Soviética e a Alemanha nazista representavam o mesmo mal, ambos totalitários, e que a Europa supostamente surge como uma terceira via democrática frente aos totalitarismos. Então você pega em todos esses países que a extrema-direita está forte, tem um violento discurso anticomunista em que tudo é chamado de comunismo, qualquer luta social, qualquer sindicato, qualquer movimento social é chamado de comunista. Eles sustentam isso equiparando de maneira permanente comunismo ao nazismo, e na prática o que eles querem com isso é normalizar o nazismo. Porque veja, gente, aqui vamos lá, veja, não importa o que você acha sobre o Stalin, sobre o stalinismo, sobre a União Soviética dirigida por Stalin, meu irmão em Cristo, eu imagino que você é uma pessoa que não acha que tanto faz quem ganhasse a Segunda Guerra Mundial. Eu imagino que você é uma pessoa que comemora o fato de que a Alemanha nazista, que tinha um projeto de escravidão colonial para o mundo inteiro e que queria matar e ou escravizar mais de 200 milhões de soviéticos, você comemora que a Alemanha nazista perdeu a guerra, né? Sai da Segunda Guerra Mundial um consenso de que o nazifascismo foi o auge da barbárie na história humana, que nada foi tão bárbaro na história humana. Para combater os comunistas de maneira eficiente, era indispensável desfazer esse consenso, né? Porque, inegavelmente, quem derrotou o nazifascismo foi o movimento comunista, quem derrotou o nazismo foi a União Soviética, e em vários países do mundo que os nazistas foram derrotados a partir de guerrilhas, essas guerrilhas tiveram protagonismo, liderança dos comunistas. Penso em países como Grécia, como Albânia, como Iugoslávia, como Vietnã, como China e por aí vai. Então era fundamental destruir a legitimidade dos comunistas de dizer assim, ó, nós somos os principais responsáveis por acabar com a maior barbárie da história humana. A destruição dessa legitimidade passa por dois caminhos. Passa por falsear a história, então colocar um papel gigantesco nos Estados Unidos e na Inglaterra na destruição do nazifascismo, coisa que não é verdade, e passa também por fazer um revisionismo histórico falsificador, brutal, quer dizer assim, na verdade, a União Soviética sempre foi parceira, né, da Alemanha nazista. Inclusive, eles são tão parceiros que fizeram um pacto de não agressão germano-soviética, e a União Soviética e a Alemanha nazista eram iguais porque totalitários. Sobre o pacto de não agressão germano-soviético, tem um capítulo em detalhes nesse livro debatendo isto. Então, quando a extrema-direita se propõe e é engraçado, né? É a extrema-direita fascista, nazistoide, dizendo que comunismo e nazismo são iguais. Mas eles falam isso, comunismo e nazismo são iguais, não para criminalizar o nazismo, para criminalizar a luta antifascista, né? Dizendo que ser antifascista é igual a ser fascista, enquanto eles aplicam um programa fascista negando que são fascistas. Então esse é um elemento fundamental da conjuntura mundial contemporânea. É fundamental para a extrema-direita reafirmar cada vez mais a teoria do totalitarismo que já está desacreditada na universidade burguesa. Atenção, atenção. Você vai, por exemplo, para os principais centros de estudo europeu de história da União Soviética, os centros de estudos mais sérios, né? A galera não usa mais teoria do totalitarismo para estudar a história da China maoísta ou a história da União Soviética. Isso simplesmente caiu em desuso. E caiu em desuso faz mais de 20 anos, viu? A ideia de um totalitarismo simplesmente caiu em desuso. Inclusive, historiadores que violentamente críticos ao período do Stalin, anti-stalinistas até a medula, como é o caso do Misha Levin, que escreveu o livro Século Soviético, não usavam a categoria totalitarismo, dizendo que não explica nada, que isso não é bom e tal. Isso caiu em desuso na academia. Só que ao mesmo tempo que caiu em desuso na academia, isso é parte da memória oficial. Você tem nos Estados Unidos, você tem na União Europeia, você tem no Canadá, o dia
do combate ao totalitarismo. A ideia de que é o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop, que deu início à Segunda Guerra Mundial e que foi a união de dois monstros totalitários que jogou o mundo na barbárie da Segunda Guerra. Isso, repito, é 100% falso, está debatido em detalhes no meu livro. Deixa eu até lembrar qual é o capítulo. Meu Deus do céu, eu escrevi o livro e às vezes eu não lembro dessas coisas básicas. O segundo capítulo, Guerra é Política, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e o Revisionismo Histórico, que eu faço um debate em detalhes sobre isso, desmentindo essa tese. Então veja, você tem todo o direito de ser crítico à União Soviética. Você tem todo o direito de ser socialista, comunista e dizer assim, a União Soviética não representa meu projeto de socialismo hoje. É suave, é isso, tamo junto. Eu, inclusive, vou dizer assim, eu discordo de você, tal, mas é isso. Tamo em casa, viu? Tamo em casa. Você tem todo o direito de dizer assim, eu não admiro Stalin. Eu vou dizer, tranquilo, meu parceiro. Tranquilo. Não é meu santo de preferência. Eu prefiro muito mais um Fidel Castro, um Lenin, um Mao Zedong. Mas é isso, tamo junto. Mas você não pode, sob hipótese alguma, dar corda ao discurso da extrema-direita, porque sim, gente, é o discurso da extrema-direita, de que nazismo e stalinismo eram iguais. Você não pode, de jeito nenhum, dar corda ao discurso da extrema-direita, dizer que o Hitler e o Stalin eram iguais, ou então que o Stalin era pior. Você dando corda para a extrema-direita. Você está enfraquecendo, do ponto de vista teórico, cultural e político, a luta antifascista. Você está dando corda para besta fera fascista. Inclusive, é curioso, né? Porque, por exemplo, na Ucrânia, em que eles reabilitaram o fascista, assassino, nazista, genocida do Stepan Bandeira, qual foi o discurso para reabilitar o Stepan Bandeira? Não, comunistas e nazistas são iguais. O Stepan Bandeira era um nacionalista. Então, assim, o cara era nazista, colaborador nazista, matou mais de 50 mil pessoas e virou herói nacional na Ucrânia, né? Na Ucrânia, depois do Euromaidan, né, gente? Que não tem nada de complexo, não. Aquilo foi fascista, liderado por fascistas desde o início, sabe? Então, assim, não dá, gente. Não dá. E aí, não dá, inclusive, porque essa coisa de algumas correntes marxistas de comparar o Stalin ao Hitler, de comparar a União Soviética à Alemanha nazista, isso é feito há mais de 50 anos, isso não deu certo, né? Isso não fortaleceu vocês, viu, gente? Assim, sabe, eu debato isso no meu livro, né, o Batalha pela Memória, e o Michael Parente, no livro Os Camisas Negras e a Esquerda Radical, publicado no Brasil pela Autonomia Literária, bota aí na tela, Maxwell, e deixa ele 25 segundos na tela. O Michael Parente fez esse livro lançado há muitos anos, ó. O Michael Parente já debate isso, dizendo assim, ó, bicho, esse discurso de comparar a União Soviética, a Alemanha nazista, para dizer assim, aquele é o comunismo autoritário, eu sou democrático. Isso aí, tem um bocado de corrente de esquerda que faz isso desde os anos 60, viu, gente? E assim, não deu certo para vocês, viu? A União Soviética, inclusive, acabou, e não foi vocês que ganharam a classe trabalhadora, não, viu? Assim, sabe? Então vamos parar com isso. Vamos entender o contexto histórico que a gente tá. Esse é um momento histórico, inclusive, da gente fortalecer cada vez mais a memória da luta antifascista. E lembrar cada vez mais que quem derrotou a besta fera nazifascista foi o movimento comunista. Foram trabalhadores e trabalhadoras inspirados nas ideias de Marx, Engels e Lenin, que pegaram em armas pelo mundo inteiro para derrotar essa besta fera, que deram a sua vida para derrotar o Império Japonês, para derrotar a Itália fascista e para derrotar o Terceiro Reich. Sabe? Não é aceitável, sob hipótese nenhuma, alguém chegar a dizer assim, não, Stalin era a mesma coisa que Hitler, ou então Stalin era pior. Não, gente. Não. Sabe? Simplesmente não. A não ser que você queira concordar com extrema-direita global, que você queira concordar com os meios liberais oficiais dos Estados Unidos e da União Europeia, né? Se você quiser concordar com isso, sinta-se à vontade. Mas você precisa saber que o seu discurso é usado numa porrada de país, mundo afora, para proibir, criminalizar e reprimir partidos comunistas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.